responder a palavra do Senhor. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: dê-lhe um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto, por isso também foi chamado de Edom. Respondeu-lhe Jacó: venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. E disse Esaú: estou quase morrendo, de que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e se foi. Assim Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Amém. Vou falar essa noite sobre vendendo a primeira bênção. Olha para o seu irmão e fala: irmão, cuidado, não vende a primeira bênção. Senhor Jesus, fala conosco. Ensina-nos a tua palavra. Usa-me, Senhor Jesus, num especial. Nós possamos desfrutar da tua graça, da tua paz, da nossa vida. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Sempre, irmãos, fiquem à vontade, modos nos seus lugares, vendendo a primeira bênção. Para nós é uma coisa meio estranha, na verdade, esse negócio de direito de filho mais velho, ou a Bíblia está escrita aí primogenitura, porque para nós parece realmente que não tem muito sentido isso de ser primogênito. Pelo contrário, o irmão mais velho, ele sofre um pouquinho mais, não é verdade? Porque os pais não têm experiência com o filho, então tudo eles aprendem com o filho mais velho. Sofre. Amém? Todas as dificuldades, os puxão de orelha: mas o seu irmão é novinho ainda, você tem que dar exemplo. Então todas aquelas coisas, para nós não tem muito sentido isso. Mas para este povo aqui, que era um povo nômade, eles saíam de um canto para o outro, andando de um lado para o outro, tinha uma importância fundamental. Era o filho mais novo, ou o filho mais velho, o primogênito, que herdava toda a herança do pai. Não era a mulher, era o filho mais velho. Já pensou? Você casa com a sua esposa, você constitui um patrimônio muito abençoado, grande, e quando você morre, porque nós homens morremos primeiro que as mulheres, né? Pelo menos uns 5 anos antes a gente morre. Ainda bem, porque se eu morrer bem velhinho, ninguém vai casar com minha esposa. Cuida aí pra mim. Se as mais velhas falam assim: só vai vir mais 5 anos, não adianta. E pelo menos a mulher acaba vivendo mais tempo que o homem. Mas imagina o resto de vida que a mulher tinha e ela não teria direito à herança. Todo o patrimônio que foi adquirido seria do primogênito, o filho mais velho. E bem entendido, primogênito do homem, porque a mulher também não tinha direito à herança. Somente os homens. E ali estava, quando nasce Jacó, eles eram gêmeos, Jacó e Esaú. Então Esaú nasce primeiro e Jacó nasce segurando o calcanhar de Esaú. Daí vem o nome Jacó. Algumas pessoas traduzem o nome de Jacó para suplantador ou enganador. Isso é errado. Jacó significa aquele que pega pelo calcanhar. De uma maneira mais literal, significa aquele que aproveita oportunidades. É isso que significa. Amém? Jacó não era nenhum embusteiro, nenhum enganador. Jacó só não perdia uma oportunidade. Amém? Ele sabia que a mãe dele não teria força suficiente para dar à luz a mais um filho. Então ele segura no pé do irmão dele e fala: quando puxarem você, eu saio junto. Amém? E aproveita a oportunidade. Ele sabia: essa é a minha chance de viver. Eu não sei qual é a sua chance de viver, talvez seja a única chance que você tenha. Segurar pelo calcanhar. Segura hoje, mas vivam em nome do Senhor. Amém? E ali estava agora o menino Jacó. O Esaú era querido, porque Esaú ele ia para o mato, ele caçava, ele era perito em arco e flecha,
E o Jacó, como o nome diz, que ele aproveitava oportunidades, ele ficava em casa. Enquanto o irmão estava saindo lá, sofrendo para matar os animais lá no mato, ele ficava ali cuidando das ovelhas do pai. Ele escutava quando a mãe falava, o almoço está pronto! E aí ele corria para o almoço, aproveitando as oportunidades. Mas havia um problema, porque o que nasceu primeiro foi Esaú, e logo ele era o primogênito. Também era dito assim, aquele que abriu a madre. Foi ele que nasceu primeiro. Então, como Esaú nasceu primeiro, apesar de serem gêmeos, então ele tinha toda a primazia. Era só Isaac morreu o pai, que toda a herança da terra seria de Esaú. Isso tinha a ver com o direito das mulheres mais belas. Isso tinha a ver com o direito dos melhores escravos. Isso tinha a ver com o direito da plantação, comprar, vender, administrar, cuidar da casa. Ele tinha todos os direitos da casa. O irmão desfrutaria, mas o dono legítimo seria o Esaú. Um dia desses, quando as coisas vão mal na casa de Esaú e ele volta cansado, com fome, apesar de ser dono de tudo, apesar de ser possuidor de toda aquela herança, em algum momento ele tomaria posse, ele usufruiria. Meu Deus do céu, de tudo aquilo que ele teria. Apesar disso, naquele momento ele era um homem fisicamente derrotado, com muita fome, a sua cabeça já não funcionava direito, ele já estava bem tonto, e ele senta e ele fala, me dá um prato dessa comida aí. Diz a história que era um prato de lentilha, e o texto diz que era um prato vermelho, provavelmente tinha algum pedaço de carne bom ali, está dando fome aí. Eu não posso dizer que com fome, eu comi muito hoje, graças a Deus. Aliás, estou comendo desde ontem, fui lá na casa do moleque da Eliana e comi muito. Desde anteontem, né? Desde quando eu nasci. E o Esaú chega e fala para o irmão dele, me dá um prato dessa comida, eu estou morrendo, eu estou com muita fome. E nós homens somos dramáticos, não é verdade? Nós estávamos falando sobre isso hoje. Quando dá fome a gente já tem tremedeira, dá dor na cabeça, me dá comida senão eu morro. É assim, não é? Não acho não. A mulher, quando ela está com fome, ela fica um pouco quieta, séria, e ela vai para a cozinha. O homem já começa... Diferente as coisas, né? Graças a Deus pelas mulheres. E vai lá o Esaú com essa tremedeira toda, com dor de cabeça, olhando dois Jacó, porque a fome era tanta, e ele fala assim, me dá logo um prato de comida. Ele fala, vamos fazer um negócio aí, você me vende o seu direito de ser o filho mais velho. E eu vou ser o filho mais velho, e você é o filho mais novo. É só isso que eu quero. De que me vale essa primogenitura se eu estou morrendo de fome? Pega para você. Então faz um juramento. Eu juro que eu dou o meu direito de filho mais velho. E pronto. Estava ali agora Jacó, servindo o irmão dele. Mas ele sabia que a promessa era a seguinte: olha, fique bem certo, diz o Senhor Deus, 2 nações estão no seu ventre. Gênesis 25, versículo 23. Já desde as suas entranhas 2 povos se separarão, um deles será mais forte do que o outro. Mas note, o mais velho será servo do mais novo. E Jacó, que era o mais novo, ele fala, olha, come esse prato de lentilha, mas a partir de agora vai ser a última vez que eu vou te servir, porque eu agora vou ser servido por você. Promessa de Deus. E ele pega aquele prato de comida e não entendeu nada que passou, ele não compreendia o valor da primogenitura, ele não compreendia o que significava isso, e ele continua trabalhando quando o velho Isaac está para morrer. E aí Jacó vai e recebe a bênção no lugar de Esaú, recebe a vitória, e ele sai primogênito abençoado. A promessa do pai dele, nós encontramos na Bíblia Sagrada, foi uma promessa linda, diz assim: o cheiro do meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. E logo ele coloca as mãos e fala: que Deus lhe conceda do céu o orvalho,
e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Que as nações te sirvam, os povos se curvem diante de você. Seja o Senhor de seus irmãos. E lá fora estava Esaú. Curvem-se diante de vocês os filhos da sua mãe. Malditos sejam os que te amaldiçoarem e benditos que te abençoarem. Jacó pega a bênção da primogenitura, coloca sobre si. E enquanto Esaú estava lá caçando e se preparando, agora Jacó teve que fugir com a bênção. E ele vai embora. Ele não viu a morte do pai, ele não viu a morte da mãe, porque ele teve que fugir com a bênção dele. Mas ele tinha comprado por um prato de lentilha o direito de ser dono da casa de Abraão, da casa de Isaac. Já pensou que coisa interessante? Se nós parássemos um pouquinho aqui e nós olhássemos que o preço da venda da bênção foi muito pouco, não é verdade? Quanto custa um prato de sopa bem daqueles caprichados? 10 reais, 15 reais, acho que nem isso. Claro, depende do lugar. Falando, né? Dá uns 10 reais um caldo bem gostoso, né? Aquele que dá água na boca só de ver. No Amazonas, no Acre, lá na terra do Neto, do Subiano, você toma cada caldo lá que é incrível, é indescritível, é muito bom os caldos que tem lá. Você come aquilo, e lá é um calor horrível, mas não tem problema, você quer tomar o caldo, porque você olha e você já fica apaixonado por ele. Você fala, isso é o que é, tá bem? Mas é o que? 5 reais lá, não é isso? É. Aqui deve custar 10 reais no máximo, nós não temos nem tradição muito de tomar muito caldo assim. O direito de ser irmão mais velho, o direito de receber essa bênção que o Isaac abençoou a Jacó, custou aproximadamente 10 reais. Aproximadamente. O direito de receber a bênção dizendo assim, olha, os filhos da sua mãe serão seus escravos. O direito que ele recebeu de que o orvalho do campo que caía sobre o campo e a riqueza que produziria a terra seriam dele. Ele vendeu toda essa herança por apenas 10 reais, talvez. Que situação incrível! Se nós parássemos um pouquinho aqui agora, só nessa história, e pensássemos assim, por quanto você tem vendido a sua bênção? Talvez não tenha valido nem sequer 10 reais. Talvez o inimigo roubou a sua bênção, não foi nem por 10 reais, roubou por nada. Ou por uma falta de atenção, perdi a minha bênção. Amém? Mas hoje Jesus está aqui para restituir a sua vida. Amém. Jesus está aqui hoje para restituir a sua vida. Amém. E Ele vai operar na sua vida de uma maneira muito, muito especial. Você sabe porque hoje a diferença de Esaú para nós, você sabe que depois que termina a bênção aqui, eu quero que depois você dê uma lida nesse texto, é muito legal, porque daí depois Esaú chega no pai dele e fala, pai, come a comida que eu preparei. Ele fala, como não come a comida? Eu já comi. Não, pai, eu acabei de chegar aqui, ó, pode tocar em mim, e cheira eu. E ele sente o cheiro e fala, não, esse é o cheiro de Esaú mesmo. Mas quem foi o outro? Ah, foi o Jacó. Pai, mas me dá uma bênção. E daí o Jacó fala assim, como eu posso abençoar você se eu já abençoei o seu irmão? Uma única bênção. Não tinha uma outra bênção. Não tinha a segunda bênção, a segunda oportunidade, não tinha. Era só uma única bênção. E sai Esaú da cabana e chora amargamente. Qualquer advogado, se estivesse ali, ia falar assim, olha, mas aqui está na cláusula do contrato que você vendeu a sua primogenitura por um prato de lentilhas, está tudo resolvido. Mas aquilo que a gente recebe, a gente perde muito rápido. Já percebeu isso? Aquilo que a gente recebe, qualquer advogado defenderia Jacó e ele não precisaria fugir. Mas acontece, irmãos, que a sua defesa não está no homem, está no Senhor. E Jacó tem que fugir. E ele vai para a terra dos tios dele, vive lá com Labão e passa todos os problemas, que outro dia nós falamos sobre isso, mas todos os problemas, e Esaú fica desesperado, sem bênção. E por que sem bênção? Porque um dia, por uma fome, vendeu a sua bênção. Você sabe que a sua bênção, a sua primeira bênção,
O seu primeiro privilégio você vende por qualquer coisa, em um momento de desespero. Você vai na igreja hoje, eu não vou porque eu preciso dar um jeito, eu tenho que levantar dinheiro, senão eu não pago aquela conta amanhã. São 6 horas da noite, você teve a semana inteira e até as 5 da tarde para conseguir o dinheiro para pagar a conta. Você quer arrumar bem na hora do culto. É só abrir o olho e perceber que o diabo está te enrolando. Não precisa muito. Não, eu não vou para o culto porque eu só tenho agora para encontrar a pessoa. Em 24 horas do dia, o diabo marca exatamente na hora do culto para você faltar no culto para ir fazer alguma coisa. Amém? A bênção da primeira bênção, a bênção, o privilégio da primeira bênção, ela é vendida a qualquer preço. E logo você fala assim, poxa, eu perdi a minha bênção. Eu cantava, eu tocava, eu orava, eu pregava, e logo eu perdi tudo. E por que você perdeu? Eu não sei, sabe como que é, a juventude, as coisas, eu joguei pro lado. Alguém olhou feio para mim, eu não quis mais. Por qualquer coisa se perde. Irmãos, Deus deu um dia para você. Enquanto há dia, você deve trabalhar. Amém? Amém. Fora os que trabalham à noite, é óbvio. Mas Deus deu a noite para você adorar o Senhor. Amém? Amém. Você fez durante o dia, você já fez à noite, adore o Senhor. Adore o Senhor. À noite adora o Senhor. Aleluia. Exaltado é o nome do Senhor Jesus. Deus te deu este momento para você refletir. Mas você sabe o que aconteceu de lá para cá? Jacó passou, aparece Moisés, aparece Davi, aparece tantos outros homens, e a bênção primária, ou a única bênção, continuava só para Israel. Eles eram a nação primogênita. No livro de Hebreus fala sobre os primogênitos hebreus, os primeiros. Eles eram a nação da primeira bênção. Ninguém tinha mais direito de receber bênção. Aliás, nós, antigamente chamados de gentios, porque estávamos fora da nação de Israel, você sabe qual era a ordem de Deus para nós? Era matar todo mundo. Deus falava assim, quando você encontrar outro, mata, acaba com ele. Era assim. Mas Israel vendeu da mesma forma a primogenitura, igual Esaú vendeu para Jacó. E nós somos o povo que aproveita as oportunidades. Se tiver um povo que aproveita as oportunidades, aqui aplauda o Senhor Jesus, glória a Deus. Israel tinha o direito soberano de receber o Messias na sua terra. Aonde vai nascer o Messias? Em Belém de Judá. Tinha por direito soberano, profeticamente determinado, lá em Belém nascerá o Messias. Tudo resolvido, tudo abençoado. O que acontece? Nasce o Messias. Alguns magos que vieram do Oriente batem lá e falam assim, onde está o rei dos judeus? Pois vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. O rei dos judeus? Perguntando para o Herodes. Não estou sabendo, minha mulher está grávida. Não, aqui não tem nada disso. Como é que é essa história? Não, está profetizado lá, Miqueias falou sobre isso. E tu, Belém, terra de Efrata, de modo nenhum és a menor entre as capitais, porque de ti sairá o Salvador de Israel. E o Herodes fala, vão, procurem diligentemente o menino, e achando, vem e me conta para que eu também vá adorá-lo. Na verdade, deixa eu matar o menino. Eu não queria adorar coisa nenhuma. E aí vai. Os magos encontram a Jesus, oferecem os presentes, vocês conhecem, ouro, incenso e mirra, e eles voltam por outro caminho. José e Maria vão lá para o Egito para fugir do Herodes, e parece que mais uma vez a primeira bênção estava sendo negociada naquele dia. Mais uma vez estavam os judeus negociando o privilégio de ser primogênitos, de ter direito em tudo. Eles estavam negociando. Quando passa algum tempo, aos 12 anos, o menino entra pelo templo e ele começa a falar com os sacerdotes, e ele começa a dizer sobre a palavra, e os sacerdotes ficam boquiabertos falando, da onde esse menino tirou essas ideias magníficas? E ele vai embora. E parece ser que eu ouço ainda os gritos dos judeus dizendo, quem dá mais pela primeira bênção? Estou vendendo minha primeira bênção.
Quem quer comprar a primeira bênção? Eu não preciso dessa primeira bênção. Mais uma vez o menino ele volta. E ele começa a olhar, agora já com 30 anos de idade. E começa a operar um milagre aqui. Um milagre ali. E as pessoas começam a seguir ele, porque tem muita gente que gosta de milagre, sai correndo atrás de milagre, desesperadamente, mas milagre não convence ninguém. Se milagre convencesse alguém, Pedro não teria negado a Jesus, irmãos. Milagre não serve para nada, a não ser para fazer aqueles que não gostam de ler a Bíblia sair seguindo sinais. E Jesus falava, é mistério que aconteçam os sinais. E os milagres precisam acontecer nessa igreja. Os milagres precisam acontecer na sua vida. Mas o milagre precisa acontecer na minha vida. Mas saiba de uma coisa, ele não convence ninguém. A pessoa vai na sua casa, os irmãos que têm oicos aqui, as pessoas vão na sua casa, você serve aquele manjar, aquela comida deliciosa. Cadê a irmã? A Sueli não veio, né? Tá, cadê ela? Tá aí, não? Eu fui sexta-feira na casa da Sueli, tá? Eu falo sempre com minha esposa, a gente tá precisando daquele café. Você perdeu minha esposa. Aquele café. E quando eu entrei, a irmã olhou no meu olho e acho que a minha cara estava escrito assim, café. Ela falou, pastor, você quer um cafezinho? Eu quero. E foi aquele, irmãos, imagina. Aquele café que desce assim, você fala, meu Deus, eu tomaria essa garrafa sozinho. Muitas vezes você oferece lá no Oicos, lá na sua casa, o último café. Corta o último pão, o gás, você acende talvez pela última vez e fala assim, poxa, já não vai dar mais. Amanhã eu não sei o que fazer, eu não tenho dinheiro para comprar o gás, eu não tenho pão para amanhã. E você serve para os irmãos da igreja com amor, porque vocês são muito dadivosos. E não sabe, e sabe o que acontece no dia seguinte, quando o sol se aparece lá, vem o Senhor Criador trazendo pão e leite, você toma café e você almoça, você janta, depois você vai dormir e você fala, aonde foi que eu arrumei dinheiro para comprar pão? Eu não sei, o Deus poderoso que supre todas as coisas, Ele é o Deus poderoso. Ali estava Israel, o Senhor operando milagres, multiplicando pães, o Senhor sarando pessoas, o Senhor operando de uma maneira sobrenatural, e alguém ainda gritava, estou vendendo minha primeira bênção. Quem quer comprar a minha primeira bênção? O Senhor estava ali, falando para eles assim, eu sou o Messias que falo com vocês. A Isabel, imagina como que era Isabel, vocês já pararam para ver? Isabel era uma mulher estéril, esposa de um sacerdote, lembram disso? E eles não conseguiam ter um neném de jeito nenhum, e de repente engravidam logo junto com Jesus. O João Batista veio 6 meses antes para preparar o caminho do Senhor. E o Joãozinho estava meio mortinho na barriga da Isabel, porque ele não fazia nada. Mas quando a Maria vai visitar a Isabel, o Joãozinho começa a pular e começa a saltitar na barriga dela. E ela fala assim, da onde vem a mãe do meu Senhor, a mãe de Adonai? Da onde vem a mãe de Deus? Lá fora falam tanto disso. Da onde vem a mãe de Adonai? Porque quando você começou a pisar e o nenenzinho ouviu aqui, ele foi cheio do Espírito Santo e ele está dançando xaraiá, que não para mais. Amém? Da onde foi que aconteceu isso? E daí a Isabel fala o cântico, minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia demonstrado. Ali estava o povo. Ali estava uma nação, por um lado desfrutando de milagres, por outro lado alguém gritando, estou vendendo a minha primogenitura. Não demorou muito, Evangelho de João capítulo 1 versículo 11, para nós terminarmos isso aqui. Evangelho de João capítulo 1 versículo 11 diz assim, que ele, o Messias, o Deus manifesto em carne, veio para os que eram seus, os que tinham direito à primogenitura. Veio para o povo de Israel. Alguns dizem que Deus é brasileiro, foi isso que eu estava falando hoje, né? Amém? Alguns dizem que ele nasceu ali em Belém. Amém? Belém do Pará. Mas não, nem Deus é brasileiro, nem ele nasceu no Belém do Pará, ele nasceu em Israel. Amém? O Senhor Jesus nasceu em Israel. E ali estavam. Naquele momento, quando ele veio para os que eram seus, ele não pegou um avião, bom, já que vocês não querem saber de mim, eu vou para Mogi das Cruzes. Não, ele não pegou.
Ele não saiu e falou assim: olha, eu estou sabendo que os Estados Unidos agora são os donos do mundo, praticamente eu vou para os Estados Unidos também. Não. Na época era Roma, aí eu vou para Roma. Não, ele ficou ali. Veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Porque o povo de Israel estava preocupado em dizer assim: estou vendendo a minha primogenitura, estou a ponto de morrer, o que me vale a minha primogenitura? Me dá um prato de lentilha que eu vendo o Messias, me dá alguma coisa para mim comer, me dá status, me dá poder, me dá condições, que eu deixe esse Messias para lá. Quando ele ouve isso, diz a palavra do Senhor no versículo 12: mas a todos quanto o receberam, a saber os que creram no seu nome, versículo 12, a estes que primeiro receberam e segundo que creram no nome dele, foi-lhe dado o poder de serem feitos o quê? Filhos de Deus. Graças a Deus. Aleluia. Enquanto Israel estava vendendo a primeira bênção, nós estávamos aqui dizendo assim: eu não tenho como comprar, mas eu estou na mudança. Amém? Amém? Como é que eu vou poder pagar por uma bênção tão grande? Deus manifesta em carne, habitando entre os homens, operando milagre para aqueles que poderiam tomar posse da primeira bênção, usufruir os primeiros valores, mas aquele povo simplesmente falava: crucificam, 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 e isso aconteceu. E nós que estávamos de um lado não éramos merecedores. E quando nós falávamos assim: olha, não crucifica não, eu trago eles para Mogi. Não crucifica não, eu trago Jesus para Mogi, eu deixo ele na minha casa. E alguém falava: não, mas é que para você poder receber o Messias, sabe o que acontece? Você precisa guardar o sábado, você precisa ser circuncidado, você tem que usar um quepar na cabeça, você tem que ler muito bem o hebraico, você tem que ser versado em línguas semíticas, você tem que começar a andar com os homens lá do passado e começar a discutir sobre uma teologia primitiva. E aí você fala: não, eu não sei nada disso, eu não tenho interesse em me circuncidar, eu não quero guardar o sábado, eu quero continuar comendo carne de porco, eu não quero parar de comer carne de porco, eu não quero fazer isso, eu só quero Jesus comigo, só isso. E ele falava: não, é melhor crucificar. Para dar Jesus para esse povo, eles não vão saber o que fazer. E nós ficamos ali aguardando. Não é assim? Crucificaram Jesus. Jesus morre, ao terceiro dia ressuscita. Quando ele ressuscita com uma palavra que transformou a minha vida e a sua vida. Amém. Ele diz assim: todo o poder me é dado nos céus e na terra. Amém. Amém. Aqueles que acreditam na Trindade falam assim: ó, se todo o poder me é dado é porque alguém deu para ele. Irmãos, não sejam assim, tão inocentes. Quando ele fala todo o poder me é dado, não é que alguém pegou o poder e falou: toma aí o poder, agora é contigo, meu filho, já que você ressuscitou, você é bom mesmo. Não, senhor. Não, senhor. Quando fala todo o poder me é dado, toda direita, toda autoridade, eu tenho toda direita, ninguém deu nada para ninguém. Jesus Cristo é Deus, o alfa, o ômega, o princípio, o fim, o que era, o que é, aquele que é divino. Jesus é Deus. Está no nome do Senhor. Ele toma aquilo e fala: todo direito é dado. E ele vira para os discípulos: ó, vai com vocês, vamos por todo mundo. Façam discípulos em todas as nações. Ensine esses discípulos direito, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está vendo, pastor? Aí a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus mandou ensinar, e eu vou ensinar vocês hoje. Pai não é nome, Filho não é nome, Espírito Santo não é nome. Amém? Amém? Jesus mandou ensinar todas as nações. Eu estou aqui hoje cumprindo porque eu consegui comprar a primeira bênção. Aleluia. Você conseguiu comprar a primeira bênção. Nós estamos aqui ensinando Pai no nome, ensinando a todas as nações, até Mogi das Cruzes. Amém. Até o Brasil. Amém. Colômbia, Peru, Equador, Chile, Venezuela. Todas as nações precisam conhecer e saber que o homem tem que ser batizado em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Jesus é o Pai, Jesus é o Filho, Jesus é o Espírito Santo. Não há outro Deus além do nosso Deus. Exaltado é o nome do Senhor. Ele é o que era, Ele é o que é, Ele é o que há de vir. Oh, exaltado é o nome do Senhor. Algumas pessoas falam para mim assim: pastor, esse negócio de Trindade, o senhor não
nunca mandou você mergulhar na água e falar Pai, Filho e Espírito Santo sobre a sua vida? Experimenta expulsar um demônio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para você ver o que faz. É um engodo. Vem o doente e fala, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, seja curado. Lá no céu fica uma briga.